Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos na sequência de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 4, versão Reina Valera 60, um texto extraordinário para o aprendizado do espanhol através da Bíblia. Você que quer aprender espanhol através da Bíblia, saiba, isso é possível. Claro, vai exigir de você esforço, dedicação, disciplina. Isso é muito importante para você fazer esse percurso, desse trajeto aí de aprendizado do espanhol através da Bíblia, saiba, é necessário muita dedicação. Eu aprendi sozinho e digo, sou muito feliz porque eu alcancei o resultado da fluência no espanhol através da Bíblia. Claro, com disciplina, com dedicação. E vamos hoje na versão Reina Valera 60 para nosso aprendizado do idioma espanhol através da Bíblia. Vamos ler o texto de Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 para o nosso aprendizado. Veja, textos interessantes. Eu vou ler todo o texto, depois eu vou voltar em alguns comentários para poder fazer ênfase aqui em algumas expressões, mas sempre eu digo, é muito importante aqui dizer que não vou me deter em todas as palavras de forma nenhuma. Mas aqui vale a pena falar uma coisa que eu tenho tempo que não falo. Nosso projeto aqui não tem nenhuma relação doutrinária, conteúdo bíblico, em aprofundar em questões bíblicas. Não, é apenas do aprendizado do idioma espanhol. Somente aprendizado do idioma espanhol. E o livro, extraordinário, maravilhoso, a Bíblia, o nosso livro de leitura, nosso livro de cabeceira, nosso livro especial da nossa vida. Então é com esse livro que nós vamos aprendendo o idioma espanhol através da Bíblia, ok? Bom, dito tudo isso, vamos ao texto. Reina Valera 60, Provérbios capítulo 4. Vamos lá, eu vou devagar, depois eu volto fazendo os comentários. Oíd, hijos, la enseñanza de um padre. Primeiro, não posso esquecer, vamos ao tema do capítulo 4, que é benefícios de la sabedoria, benefícios de la sabedoria. Agora sim, vamos ao texto, de fato, de Provérbios capítulo 4, que no versículo 1 começa assim: Oíd, hijos, la enseñanza de um padre, e estad atentos para que conozcáis cordura, porque os dou buena enseñanza. No desampareis mi ley, porque eu também fui hijo de mi padre, delicado e único delante de mi madre. E ele me ensinava e me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos e vivirás. Adquiere sabedoria, adquiere inteligência. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, e ella te guardará. Ama-la e te conservará. Sabedoria ante todo, adquiere sabedoria. E sobre todas tus possessões, adquiere inteligência. Engrandece-la, e ella te engrandecerá. Ella te honrará quando tu la hayas abraçado. Adorno de gracia dará tu cabeça, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Quando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, e si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa,
porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo texto! ¡Qué lindo, qué lindo! Esse livro es maravilloso. Provérbios es maravilloso, porque hay en él mucha enseñanza para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra vida profesional, para nuestra vida donde sea. Donde sea, usted tiene enseñanza en el libro de Provérbio. O livro de Provérbio é extraordinário, tem muitos ensinamentos para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, em todos os aspectos. Então, é um livro extraordinário. O texto é maravilhoso, maravilhoso. E nós fizemos aqui uma leitura direta. Procurei andar rápido, mas agora nós vamos devagar, despacito, para mirar los detalles del texto para nuestra enseñanza. Veja, la expresión es enseñanza. Para nuestra enseñanza, nosotros vamos a ver el texto despacito, versículo por versículo, para poder entender los detalles del livro, del capítulo, mais que todo del capítulo, que é chamado Benefícios de la Sabedoria. Sabedoria, se você busca sabedoria, se você encontra sabedoria, seguramente você vai encontrar e vai ter muitos benefícios. Se você tem sabedoria, terá muitos benefícios. E se não la tiene, se não tiene la sabedoria, seguramente não tendrá os benefícios. Olha que coisa interessante. Se você tem sabedoria, seguramente você vai ter os benefícios da sabedoria. Se você não tem sabedoria, obviamente você vai ter os malefícios, ok? Então, muito interessante. E aqui, claro, nós estamos buscando alcançar sabedoria no texto bíblico, no texto de Provérbios. Olha que coisa interessante. E claro, com certeza tem muito que nos ensinar o texto de Provérbios. Claro que tem. Mas, para nós aqui especialmente, nós que estamos aprendendo espanhol, nós estamos com dois objetivos extraordinários. Claro que a gente está alcançando sabedoria, porque o livro é maravilhoso. Mas estamos alcançando também conhecimento, ensinança, estamos alcançando ensinamento através do idioma espanhol. E claro, para nós, para você que quer aprender espanhol, para você que quer aprender, e claro, você conhece o texto bíblico, e se não conhece, presta atenção, o livro é extraordinário, o texto é extraordinário. Se você não conhece, se você não conhecia, você pode desfrutar aqui,
e se deliciar no texto maravilhoso do livro de Provérbios. Toda a Bíblia, claro, toda a Bíblia, um texto extraordinário, mas aqui vamos nos deter e vamos comentar aqui sobre o livro de Provérbios. Nossa série é Provérbios hoje, capítulo 4. Então, vamos agora mais uma vez ao texto, só que agora nós vamos devagar, despacito, para ver as expressões, fazer um comentário sobre algumas expressões que eu já disse, vou dizer mais uma vez, não vou me deter em todas as expressões, não vou, mas eu vou comparar aqui, eu fazer comentário nas expressões, as que são semelhantes ao português, na sua escrita, as que são semelhantes ao português na forma de falar, as formas diferentes, os detalhes, eu vou parar em algumas expressões com esse objetivo, ok? Então, se você quer aprender espanhol, claro, através da Bíblia, então aqui é o seu lugar. Vamos junto, vamos junto. Agora vamos devagar, vendo o capítulo 4, versículo por versículo, devagarzinho. Vamos devagarzinho para poder aprender e você desfrutar um pouquinho aqui de espanhol através da Bíblia. Vamos lá. Oíd, oíd. Aqui a expressão do verbo ouvir é muito interessante, porque talvez você não tinha, eu não me detive, pelo que me lembro, nessa expressão, nesse imperativo aqui do verbo ouvir. Oíd, oíd. Então, é muito expressivo, e se você quer ser imperativo para alguém em relação a ouvir, já sabe que essa é a forma. Oíd, 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 hijos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. E estad atentos para que conozcáis, cordura, conozcáis, conozca. Se você quer conhecer, seguramente usted va a conocer, pero si no quieres conocer, pero yo entiendo que es necesario que usted conozca. Yo entiendo que es necesario que usted conozca. Si usted no conoce español, debe conocer. Si usted no conoce, necesita conocer, pero le motivo para que conozca, para que conozcáis cordura, porque os doi. Aqui a expressão do espanhol é muito interessante, porque vos dou, porque os doi, buena enseñanza, bom ensinamento, buena enseñanza. No desampareis, não é desampareis, não, hein? Não é desampareis. No desampareis, mi lei, porque eu também fui hijo de mi padre, delicado e único delante de mi madre. Veja que a expressão delicado se escreve, se fala da mesmíssima forma. A palavra único se escreve e se fala da mesmíssima forma. Olha só que coisa interessante. Delicado e único delante de mi madre. Veja, duas expressões juntinhas para você prestar atenção que muitas expressões são semelhantes na forma de escrever, na forma de falar. Às vezes, na forma de escrever semelhante, na forma de falar não. Às vezes, na forma de falar sim, na forma de escrever não. E é isso que nós estamos fazendo aqui ênfase para que você guarde. E eu te dou um conselho. Eu acho que você deve tomar nota. Você deve tomar nota dessas expressões para você se exercitar. É claro, você acha que você vai aprender espanhol? Como? Sem estudar, sem se dedicar. Já te digo, você precisa tomar nota, você precisa ser um aluno dedicado, ok? Então vai aí a dica, ó, delicado e único. Delante de mi madre, delicado e único. São duas expressões semelhantes no espanhol e no português. Claro, estou falando em português, delicado e único. Quando você vai falar em espanhol, delicado e único. Delicado e único. Delicado e único. Delante de mi madre.
e ele me ensinava, e me dizia, retenga tu coração mis razones. Veja que a expressão razones tem muitas vezes no texto de Provérbios, razones, ensinança, mandamentos. Você vai ver muitas vezes essa expressão, inteligência, cordura, sabedoria. Então, são expressões que você exercitando para você guardar e elas fazerem parte do seu vocabulário. Claro, esse é o objetivo. Esse é o objetivo de você usar o texto bíblico. E você vai se habituar com algumas expressões e elas vão fazer parte do seu vocabulário. Ah, mas eu vou usar isso fora do contexto bíblico? Claro que vai, com certeza. Você acha que você só usa o texto bíblico para leitura ou qualquer outra atividade bíblica? Não! Todo o texto, se o seu vocabulário for exclusivo vocabulário bíblico, pode ter certeza que você vai ter um excelente vocabulário. Você não precisa usar outro vocabulário, basta o vocabulário bíblico. Tem vocabulário aqui suficiente para você se comunicar com todas as pessoas do mundo, ok? Vamos lá. Também porque eu também fui hijo de mi madre, delicado e único delante de mi madre. Perdão, porque eu também fui hijo de mi padre. Eu fui hijo de mi padre, delicado e único delante de mi madre. E ele me ensinava e me dizia, retenga tu coração mis razones, guarda mis mandamentos e vivirás. Guarda mis mandamentos e viverás. Aqui, mais uma vez, a expressão mandamentos. Vivirás. Vivirás. Não tem dúvida que você sabe o que é vivirás. Vivirás é viverás. Viverás. Olha que diferença. Vivirás. Viverás. Adquiere sabedoria, adquiere inteligência. No te olvides. Já falei sobre a expressão ouvides. Ouvides, em espanhol, ouvides. Olvidar é um verbo que existe também em português, porém muito pouca gente sabe ou usa. Talvez alguns até saibam, mas usar quase ninguém usa. Mas é uma expressão do nosso idioma também. Olvidar, esquecer. Mas, vamos falar em espanhol, olvidar, ok? Então aqui a expressão no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Boca, mais uma expressão que em espanhol e português está exatamente na mesma forma, escrita e falada, boca. Ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, e ele te guardará. Ama-la e te conservará. Olha aqui, mais uma expressão, conservará, guardará, conservará. Exatamente em todos os detalhes iguais, português e espanhol. Guardará, conservará, na escrita, no acento, tudo certinho, tudo igualzinho português e espanhol. Ok? Sabedoria ante todo. Adquiere sabedoria e sobre todas tus possessiones adquiere inteligência. Engrandece-la, e ella te engrandecerá. Engrandece-la e ele te engrandecerá. Veja que mais uma palavra exatamente igual em todos os detalhes de escrita e fala, igual a português e espanhol. Muito bem, vamos seguir. Engrandece-la e ele te engrandecerá. Ele te honrará. Aqui se escreve do mesmíssimo jeito, mas aí você já vai falar diferente. Não é honrará. Não é honrará. Se você falar honrará, você vai estar falando como se fala em português. E aqui você não está aprendendo português. Perfeito? Não está aprendendo português. Nem quero saber de português. Você está aprendendo espanhol. Então, não é honrará, é honrará. Honrará. Ele te honrará.
Cuando tú la hayas abraçado. Olha aqui, honrará se escreve do mesmíssimo jeito e se fala diferente. Honrará. Não é tão diferente assim, mas vamos considerar que é um pouco diferente por causa da forma de você expressar o som do R, ok? Honrará. Quando tu lá és abraçado. Aqui, abraçado já é o contrário. Fala exatamente igual, mas se escreve diferente. Olha aqui, é lindo demais, é lindo demais. E você tem que prestar atenção se você quer aprender espanhol. Presta atenção. Ah, mas como é que eu vou guardar tudo isso? Tudo isso eu vou guardar. Ué, praticando. Lendo, ouvindo. Você vai guardar. Ué, e aprende sozinho. Com certeza, você vai aprender sozinho. Ah, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil, claro que é difícil. Ok, mas você está querendo o quê? Fácil que aprender? Eu pensei que ia aprender espanhol por milagre. Já contei isso em outro momento. Pensei que ia aprender espanhol em 2 meses para fazer um seminário no exterior. O milagre não aconteceu. O milagre não aconteceu. Você não vai aprender espanhol por milagre. Presta atenção, não vai. Você vai aprender espanhol se você se dedicar, se esforçar. Disciplinado, você vai aprender espanhol, ok? Então vamos lá. Abraçado, abraçado. Veja só. Abraçado se fala exatamente igual se fala em espanhol, mas se escreve diferente, ok? Então é Z-A-A-B-R-A-Z-A. Não é abrasado. Olha que abrasado é uma expressão que existe também em português. Abraçado e abrasado. Só que abraçado em português se fala exatamente igual ao espanhol, só que o abraçado em espanhol com Z. Ok? Então, vamos lá. Quando tu la hayas abraçado, adorno de gracia darás a tu cabeça. Cabeça é outra expressão. Como abraçado, exatamente fala exatamente igual, mas escreve diferente. Escreve diferente. Cabeça com Z. Abraçado com Z. Ok? Então, adorno de gracia dará a tu cabeça. Cabeça. Do mesmíssimo jeito se fala em português, mas se escreve diferente. Corona de hermosura te entregará. Entregará, mais uma vez, palavra que se. Mais uma palavra que se escreve e se fala exatamente igual ao português e espanhol. Então, eu já falei, guardará, conservará, entregará. São palavras que se fala e se escreve do mesmo jeito, português e espanhol. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Años de vida. Vida, mais uma palavra que se escreve e se fala exatamente igual ao português e espanhol. Por el camino de la sabiduría te he encaminado e por veredas derechas te he hecho andar. Quando anduvieres, no se estrecharán tus passos. No se estrecharão tus passos. E se corrieres, no tropeçarás. Tropeçarás, mais uma palavra, abraçado, cabeça, tropeçarás. Se fala do mesmo jeito, se escreve diferente. Tropeçarás. Tropeçarás com Z também. No tropeçarás. Retém el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, já comentei sobre impíos, que se escreve praticamente igual a português, diferença na sílaba tônica, acentuada pelo acento agudo, no português em ímpios e no espanhol impíos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, passa. Se escreve quase igual, se fala do mesmo jeito,
Se fala do mesmo jeito, mas se escreve quase igual. Passa em espanhol com apenas um S, diferente do português. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Vino é uma expressão que pode significa duas coisas. Depende de onde esteja. Depende de onde esteja. Vino, porque bebem vino, ou seja, bebem vinho. Ok? Vino também. Ele veio. E vinho se escreve do mesmo jeito. Você só precisa saber onde que é qual é o vinho e qual é o veio em determinadas situações, ok? Só aqui para sair do assunto, não é? Só para sair do assunto, mas me perdoa. Vamos seguir. E eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo vai exatamente como está aqui, ok? E bebem vino de robos, mas la senda. Senda é uma palavra que também existe em português, mas pouca gente fala, porque é um português mais culto, mais até arcaico, muito antigo. Algumas pessoas podem até falar de senda, pelas sendas, ok? Por onde você vai? Por que sendas? Qual é a sua senda? Ok? Então, poucas pessoas usam a expressão senda. Mas em espanhol se usa bastante, claro, especialmente no texto bíblico. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Aurora é uma palavra que se escreve e se fala totalmente igual ao português e espanhol. Aurora. Que vai em aumento igualzinho, só que a gente fala aumento, não é? Nosso português horroroso, aumento. Só que em espanhol é aumento. Hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palavras. Inclina tu oído a mis razones. Inclina, mais uma palavra exatamente igual ao português e espanhol, sem nenhuma diferença. Inclina tu oído a mis razones. No se apartem de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan e medicina a todo tu corpo. Já comentei no outro podcast, mas aqui vale a pena trazer mais uma vez, até para você sedimentar o assunto. Medicina é remédio. E eu necessito um remédio para dor de cabeça. Não é remédio, ok? Eu necessito na medicina para dolor de cabeça. Eu estou com um forte dolor de cabeça. Eu tenho na medicina para dar-me. Então, medicina. E não é medicina, por favor. Não vai falar medicina. Porque aí meus amigos que pensam que falam espanhol e que sabem espanhol vai e medicina a todo o corpo. Aí fica difícil, né? Medicina a todo o corpo. Não, ninguém aguenta, não tem quem fale espanhol, não tem nativo espanhol que aguente isso. Medicina a todo o corpo. Sobre toda coisa guardada. Veja que aqui a expressão é exatamente igual ao português e espanhol na escrita, mas tem um detalhezinho de diferença. Guardada, né? Guardada não. Guarda tu coração, porque de ele mana la vida. Aparta de ti la perversidade de la boca. Aparta de ti, não é aparta de ti, nem aparta de ti, porque parece muito igual ao português, mas não vai falar igual ao português. Aparta de ti la perversidade de la boca. Não, pelo amor de Deus. Aparta de ti la perversidade de la boca.
e aleja de ti la iniquidad de los lábios. Lábios se escreve quase igual, só que no espanhol não tem o acento agudo, como temos em português, mas vai ser exatamente falado, exatamente igual, lábios. E aleja de ti la iniquidad de los lábios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina, aqui uma palavra muito importante que muitos vão errar, sempre erram e vão errar aqui também, mais uma vez, vão falar examina. Que examina? Examina la senda de tus pies e todos tus caminos ser rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pé del mal. Gente, que texto extraordinário, que texto, que ensinamento precioso, que coisa maravilhosa para sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida conjugal. Serve, segue, porque isso aqui é coisa preciosa demais, precioso demais. Hoje nós vimos, nesse podcast, Provérbios capítulo 4, e nós vamos seguindo até o final e certamente muita coisa boa nós vamos ver nesse livro extraordinário em cada capítulo. E hoje você viu aqui, você me acompanhou, Provérbios capítulo 4, versão Reina Valera 60, nesse podcast, versículo por versículo. Espero que tenha sido proveitoso e nos vemos no próximo podcast. Um abraço!